Lindezas climáticas, meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima para Isso? O nosso programa sobre crise climática na TVT. Nos últimos anos, a Amazônia brasileira sofreu com diversas agressões, entre elas as queimadas, grilagem, mineração e os ataques às comunidades tradicionais. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Amazônia Legal está com a maior área dos últimos 7 anos sob alerta de desmatamento. Em 2021, a Amazônia teve mais de 10 mil quilômetros de mata nativa destruídos, o pior índice dos últimos 10 anos. Manter a floresta em pé é um dos maiores desafios do Brasil, sobretudo diante da mentalidade ilusória de que a exploração predatória do território representa algum tipo de avanço ou progresso. A realidade amazônica esconde muito dos potenciais em sociobiodiversidade da região, que inclusive pode ser a resposta para problemas como desmatamento e queimadas, e simultaneamente gerar renda e proteger o bioma. Uma das formas mais efetivas de manter a mata viva é devolver e proporcionar estabilidade para que as comunidades nativas consigam viver dentro de suas terras, com suas culturas sociais e agrícolas, aumentando a biodiversidade e fortalecendo a defesa do território. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber: a gente tem clima para isso? Tem Clima para Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população, no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aí embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, Leonardo Viana Braga. Ele é antropólogo e assessor do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, IEPE. Ele trabalha com comunidades indígenas na Amazônia, conhecendo seus modos de vida, apoiando a proteção de seus territórios e dando capacitação em várias áreas do conhecimento, com o intuito de apoiar as lutas desses povos. Oi, Léo, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Vem com a gente que hoje o programa tá lindão. Vamos ver agora a reportagem da semana. Eu sou o Leonardo, né? Sou formado pela USP em Ciências Sociais e aí segui minha formação em Antropologia. Fiz mestrado, agora sou doutorando em Antropologia, tudo pela USP. Ao longo desse trajeto, eu fui me especializando na área de etnologia indígena, né? Que é uma área específica dentro da antropologia, que é basicamente as pessoas que se dedicam a trabalhar com os povos indígenas. Depois fui contratado pelo IEPE em 2016 para trabalhar como assessor indigenista. O IEPE é uma ONG indigenista, tal como outras que existem no Brasil também, em outros países, que atua com povos indígenas na Amazônia, região norte do Pará e Amapá. Então, o meu trabalho dentro do IEPE, como assessor, é basicamente fazer atividades de gestão territorial, apoiar, né, atividades de gestão territorial. Gestão territorial, basicamente, é como é que se cuida dos territórios, né? Aí também sempre pensar a diferença entre território e terra indígena, né? Terra indígena é a figura jurídica, tal como o Estado pensa o que os indígenas pensam, que é o seu território. Então, muitas vezes, o modo como os indígenas pensam abarca mais do que a própria terra indígena, né? Então, isso é importante pensar. Então, quando a gente fala de gestão territorial, a gente está falando de gestão das terras indígenas, né? Você tem uma política estatal e aí as organizações não governamentais, elas entram como parceiras dos povos indígenas para a execução dessa política. Esse cargo, né, que eu atuo, né, assessor, são as pessoas que fazem o trabalho de base, que a gente chama, né? Então, lá atuando corpo a corpo, digamos, com as pessoas. Normalmente você tem que aprender a língua deles, andar muito pelo território junto com eles. Então tem toda uma questão de adaptação, né, aos modos de vida deles, para que a gente consiga garantir um diálogo razoável, né, que não seja, digamos, unilateral, só o Estado dizendo o que é que eles têm que fazer, ou os brancos dizendo o que eles têm que fazer, né. O IEPL é bastante destacado, até inclusive entre as outras ONGs, como
uma ONG que foca bastante em políticas de formação. Você pensa escola, existe uma legislação no Brasil que garante o ensino escolar diferenciado, né, para povos indígenas. Então, a gente faz um trabalho de tentar pensar essa educação escolar de maneira diferenciada. A gente faz formação de pesquisadores, formação de professores indígenas que vão dar aula nas escolas indígenas, né, nas suas próprias aldeias. A gente apoia a formação de agentes socioambientais, esses indígenas que atuam mais na proteção do território, também de agentes de saúde. Então, é uma atuação ampla, digamos, mas sempre pensando esses grandes campos, né, do conhecimento, da atuação, que exige uma formação, vamos chamar, entre aspas, de educacional, né, no sentido mais amplo, mas também política, né, no sentido de ajudar eles a tomarem mais consciência e poderem estar mais autônomos na atuação da proteção do seu território e exercício dos seus direitos, né, garantido pelo Estado, enfim. Então, Léo, a gente tem clima para impedir a crise climática? Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que entender que a gente já está no meio da crise climática, né? E eu acho que se tem a possibilidade de reverter isso, a gente ainda tem que melhorar o diálogo com os povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse diálogo já vem acontecendo, mas eu acho que ele ainda continua muito lento, né? E muitas vezes a galera aqui de São Paulo quer ajudar, a galera de outras partes do Brasil quer estar próxima, mas acha que os indígenas estão lá na Amazônia, os indígenas estão lá em outra parte que é diferente desse contexto de cidade. Mas não, eu tenho alguns amigos indígenas aqui do Jaraguá que estão trazendo essas lutas, trazendo essas batalhas e no instituto que você faz parte. Como que a galera pode apoiar? Como que a galera pode estar junto? Quais são as vias que o pessoal pode entender que também é um lugar nosso, que a gente pode não estar na linha de frente ou não estar nessa posição de visibilidade, mas mesmo assim apoiar quem está construindo? Então, foi bom você citar os povos aqui da cidade de São Paulo, né? Existem também ONGs da mesma natureza que o IEPEC que trabalham com esses povos daqui. Então, é um tipo de atuação profissional mesmo, enfim, é um trabalho profissional, não um voluntariado, simplesmente, que existe há décadas, né? A maioria dessas ONGs, elas apareceram nos anos 70 enfim, existem até hoje com um trabalho constante com os povos indígenas. E aí, na verdade, não tem uma formação específica para fazer esse tipo de trabalho. Tem pessoas de várias áreas que fazem esse trabalho, indigenistas, seja pessoas que vêm da academia ou não, né? E aí, é isso. Como não é um trabalho voluntariado, a gente precisa ser contratado para trabalhar. Boa. E, Léo, agora conta pra gente um pouco do que é feito o seu trabalho como assessor. Como é conviver com as comunidades indígenas? Como é feito o treinamento para exercer essa função? Não existe uma formação específica para trabalho indigenista, né? São pessoas que, ao longo das suas carreiras individuais, acabam chegando nesse tipo de trabalho. Pode ser alguém que vem da academia, como é meu caso, que eu sou antropólogo, hoje faço doutorado, mas tem muita gente que trabalha direto, né? Trabalho de base, que a gente chama, com esses povos, que não tem escolaridade, porém são extremamente importantes. Em geral, são as pessoas que mais convivem, que convivem por mais tempo com essas comunidades, né? Que conseguem entender bem seus modos de vida e apoiar mais efetivamente o trabalho, né? A luta deles. Boa, então se você é em casa, tá aqui escutando o Léo e tá sentindo chamado no seu coração, quer fazer parte, não saia daí, a gente vai fazer uma rápida parada. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre o trabalho com as comunidades indígenas na Amazônia. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso? Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Hoje recebemos aqui no Tem Clima Pra Isso o Leonardo Viana Braga, antropólogo e indigenista. Léo, conta um pouco pra gente como que é o seu trabalho lá na primeira vez que você visitou uma comunidade indígena. Qual foi o sentimento que vibrou forte no seu coração? Quais foram as suas principais impressões daquele lugar? Muito legal essa pergunta. A primeira vez, na verdade, que eu fui para uma terra indígena, né, foi em 2012.
E 10 anos atrás. já faz 10 anos. E como eu fazia uma formação, né, na universidade, já voltada, né, para a área que eu trabalho hoje e estudo, então, a princípio, não foi algo impactante. Sim, tinha muita coisa que eu esperava já. Mas é claro que com o tempo a gente vai percebendo que, de fato, a gente tem que se adaptar, né, com novos hábitos alimentares, por exemplo, né? E no caso do povo indígena com o qual eu trabalho especificamente, eles não falam português, então eu tive que aprender a língua deles. Então tinha toda essa dificuldade mesmo de estar num ambiente bastante diferente, né? Entendi. E um dos pilares do IEPE são os cursos de formação. Então, fala um pouco sobre esses cursos e quais são os tipos de conhecimento que vocês trocam com os povos tradicionais. O IEPE, assim como essas outras ONGs indigenistas, eles oferecem esses cursos de formação em diferentes áreas, né? Todas pensando em apoiar as lutas dos povos indígenas. A função, digamos, de nós formadores é de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente está lá para oferecer conhecimentos dos não indígenas, para que eles se apropriem e possam ter mais autonomia nas lutas pelos seus próprios direitos, né, em defesa da sua própria luta, a gente também é responsável por divulgar os conhecimentos dos indígenas junto com eles, né, apoiando eles, para os outros não indígenas, que a gente chama de trabalho de sensibilização do grande público, né? Então, os cursos todos, eles estão sob esse tipo de orientação. E aí, claro, a gente apoia cursos em diferentes áreas, né? Formações em diferentes áreas. Um exemplo que eu poderia dar é a formação como agente de saúde, que é algo muito desejado pelos indígenas, porque é um conhecimento bastante prático e, normalmente, no território deles, o atendimento de saúde não chega a todas as aldeias mais distantes. A formação de agente de saúde busca suprir justamente essa falta, né, de assistência. Agora, a próxima pergunta que eu trago para você, Léo, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, nossas lindezas climáticas, querem saber. Como é para você um dia estar numa Avenida Paulista, que é o lugar onde a gente está gravando, e no outro estar no meio da floresta? Quais são os ensinamentos que você leva para a sua vida particular? Bom, esse modo de existir, nesse vai e vem entre São Paulo e uma terra indígena, né, que é o meu caso, é bastante exigente, na verdade. Eu não gosto muito de, assim como eu não gosto de romantizar os modos de vida dos indígenas, eu também não gosto de romantizar esse tipo de trabalho, né? Sim. Então, eu fico um pouco com uma frase que circulou agora com o assassinato dos nossos colegas, né, Bruno Pereira e Dom Phillips, né? O trabalho na Amazônia não é uma aventura, né? Exatamente. Então, eu acho que seja um funcionário do Estado, né, como são os funcionários da FUNAI, ou a galera que faz esse trabalho pelo terceiro setor, né, que é o nosso caso, todos nós estamos sob risco mesmo, porque a Amazônia é um ambiente hoje de conflito, né? Recentemente, eu vi que os dados de violência e armamento aumentaram muito, né, na região amazônica, né? As percentagens são maiores que em outras regiões. E aí eu acho que isso não tem a ver com o imaginário que a gente tem aqui do Sudeste, né? Sobre essas regiões serem um bang-bang, um lugar sem lei, né? Acho que justamente a gente tem que ter consciência de que pessoas de fora da Amazônia, normalmente, é que levam para lá frente de expansões econômicas e geram esses conflitos, né? Então, eu faço questão de passar essa mensagem, né? Eu acho que é um trabalho de risco, mas muito prazeroso, claro, porque os indígenas nos recebem muito bem e conforme a gente desenvolve o trabalho, desenvolve também uma amizade com eles, né? Mas é importante ter isso em vista, enfim, que há um risco. É um risco. E lembrando que o Brasil é o terceiro país que mais mata ativistas no mundo. E, Léo, como que a galera sentiu a morte do Dom e do Bruno? Como que foi a percepção dos indigenistas e também da comunidade indígena? A gente entende que isso é claramente um resultado, né, de toda a atmosfera política atual, mas é bom lembrar, né, que isso não é uma novidade, enfim. É recorrente que aconteça esse tipo de problema e claro que atinge a todo mundo que trabalha na mesma área. Então,
A gente fica receoso, todo mundo ficou receoso, mas por outro lado também já está todo mundo um pouco tarimbado, né? Sim. Sabemos que existe esse risco e a gente estamos tentando nos fortalecer e manter o trabalho, que é super importante. A gente entende que é super importante de apoiar, né, os povos indígenas. Exato. E por isso, popularizar esse discurso, tirar da bolha e fazer com que a nossa população fale sobre isso é extremamente relevante. Porque a gente não pode naturalizar a morte dessas pessoas. A gente não pode apenas deixar passar e falar, acontece. Não tem que acontecer. Então, já aproveita e traz mais pessoas para debater sobre isso. Ative esse senso crítico e vamos levantar cada vez mais esse debate para que a gente possa proteger quem realmente está cuidando da nossa floresta, quem realmente está apoiando a luta pela comunidade indígena. Ó, a gente volta daqui a pouco com o último bloco do Tem Clima para isso. Te vejo em breve. Estamos de volta com Tem Clima para isso? O programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima para isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Desde o início do mandato do governo brasileiro atual, declarou-se guerra às ONGs que fazem trabalhos voltados ao meio ambiente. Léo, como tem sido trabalhar sobre esse tipo de pressão? Qual foi o panorama dos últimos 4 anos? Na verdade, esse processo ele começa já desde o impeachment, né, da presidenta Dilma. Se a gente for pensar, durante o governo Temer, a gente já teve uma certa crise diplomática com os governos que ajudam a financiar as iniciativas de sustentabilidade na Amazônia, inclusive os projetos desenvolvidos por ONGs como o IEPE. Já na campanha do presidente atual, ele declarava guerra diretamente às ONGs, sim, com o argumento de defender a soberania nacional, né? Um absurdo. Então, esses últimos 4 anos têm sido claramente bastante difíceis. Não só pelo um ataque direto às ONGs, né, mas pelo desmonte das próprias instituições do Estado que lidam diretamente, né, têm influência diretamente para a proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais, como a FUNAI, o ICMBio e o IBAMA, por exemplo, né? Uhum. Então, mas eu também gostaria de passar uma mensagem positiva sobre isso, que também nesse período tem crescido, na verdade, a atuação das ONGs, né? A gente manteve o trabalho, ainda com as dificuldades, e eu acho que como a Amazônia entrou ainda mais em pauta, né, e a luta pelos direitos dos indígenas entrou ainda mais em pauta, cresceu essa demanda, né, de contratação de pessoas para trabalhar em vagas como a minha, né, de assessor, e logo as pessoas se interessaram mais também, né, pelo trabalho. Então, eu acho que também teve esse efeito de reação, né, que é positivo, assim. Exato, Léo. E eu acho que uma coisa muito preciosa é que a gente tem mais pessoas que querem apoiar essa causa, temos mais pessoas que querem estar envolvidas de alguma forma. Mas, infelizmente, ainda existe uma ideia de que todas as comunidades indígenas têm a mesma cultura. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessas variações culturais e sociais de quem já está há um tempo trabalhando nesse território, já tem essas interações com as diversas comunidades indígenas. O Brasil hoje tem cerca de 300 povos indígenas, né? E falantes de mais de 270 línguas. Caramba, uau! É muita coisa! É um índice claro, né, sobre a diversidade social que existe no país e nas Américas de modo geral, né? Eu acho legal dizer também que essa diversidade social, a gente, enquanto antropólogo, entende que é justamente ela que garantiu essa resistência, né, durante o processo todo colonial. Então, existiam processos aqui políticos, digamos, entre os próprios indígenas, né, antes da invasão europeia ao continente, que são milenares, né? Então, áreas como a história, a arqueologia, a própria genética, linguística,
elas têm demonstrado, né, que esse gosto pela diversidade e pela diferença era um princípio político e filosófico desses povos, assim como a antropologia demonstra hoje em dia, né? Então, de certa forma, a gente pode dizer que existe uma só cultura, mas nesse sentido de uma filosofia que foi construída num processo histórico de longuíssima duração, né, e que garante uma certa resistência ao processo colonial, né? E eu tenho certeza que você em casa está morrendo de vontade de saber mais sobre isso, está morrendo de vontade de ter mais profundidade, porque o Léo, ele deu cerezinha do bolo. Mas, Léo, você poderia indicar algumas referências de pessoas, organizações e livros para quem quer entender mais sobre esse trabalho desenvolvido pelo IEPE e outros indigenistas na Amazônia? Bom, eu trouxe alguns materiais físicos aqui para a gente dar uma olhada. Eu indicaria as próprias publicações do IEPE e dessas outras organizações, né, indigenistas, que são feitas juntamente com as associações e as comunidades indígenas. Então, aqui a gente tem um plano de gestão territorial, né, que é uma ferramenta, um instrumento político fundamental para definir as diretrizes de como os brancos devem atuar e respeitar. Para não ficar naquela coisa de branco salvador, né? Que vai para a Amazônia, claro, que vai levar a cultura. Justamente. Então, nos PGTAs está descrito, cada povo, né, descreve as suas diretrizes para virem trabalhar aqui, tem que ser assim. E a mesma coisa, os protocolos de consulta, né, que respeitam as diretrizes da Convenção 169 da OIT, né? Todo povo que pode ser alvo de algum tipo de empreendimento, seja privado ou do próprio Estado, né, do próprio país, que esse povo faz parte, ele tem que ser consultado, né? E ainda que as terras indígenas, elas não sejam uma propriedade privada dos povos indígenas, mas eles têm o direito ao usufruto desse território. Então, é isso, os protocolos estão aí para isso, né? Para dizer como eles querem, né, e devem ser consultados. E, Léo, última pergunta. Que presente você deixa para o presente? Muito legal. Eu vou fazer de novo autopropaganda, tá? São mais 2 publicações. Na verdade, é uma série que a gente publica, um especial sobre o povo Zoé, que é um dos povos com os quais a gente trabalha. E é um material de base científica, mas de conteúdo de divulgação para grande público, né? Então, nesse primeiro livro, que é o Potuá, Poracan, fala sobre esse cestinho Potuá, no qual os Zoé guardam os seus instrumentos de produção de flechas. E esse aqui, Eremium Urupá, fala sobre roças, os conhecimentos ligados à roça e as implicações que isso tem sobre a mobilidade territorial, né? Léo, você arrasou! Foi muito precioso trocar essa ideia com você e que a nossa conversa possa contribuir para seguirmos inovando nesse momento de crise. E também agradeço você que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com a sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso e tchau, tchau, gente! Vejo você na próxima semana!